Olá pessoal, meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar um pouco sobre os fundamentos da ginástica artística e a importância de se ter um bom plano de aula na educação física, tanto para a prática da ginástica artística quanto de qualquer outro conteúdo que a gente vá ministrar aí nas nossas aulas. E um pouco sobre o contexto histórico e de surgimento da ginástica artística. Ela surge na Alemanha em 1811, primeiramente com fins militares, e aí com o passar do tempo vai ganhando aparelhos mais modernos e técnicas mais aprimoradas e vai se tornando a ginástica artística que a gente conhece hoje. E a ginástica artística chega no Brasil em 1824, porém só é oficializada no país em 1951. Agora um pouco sobre a natureza da prática e o que os nossos alunos vão estar vivenciando e praticando essa atividade. A gente tem o destaque para o crescimento e desenvolvimento dos alunos, porque a prática da ginástica artística, naturalmente, pela própria atividade, ela vai requerer desse praticante algumas capacidades e habilidades motoras que dificilmente vão ser estimuladas por outros esportes, que vão ser necessárias em outros esportes. Também tem o fato de ela estar favorecendo os alunos a ter um pouco de liberdade de criação e também responsabilidade, porque esses alunos eles vão ter que criar alguma sequência de movimentos para poder estar ali realizando as atividades, e também eles vão ter responsabilidade porque eles vão estar cooperando nas ajudas dos companheiros deles, tanto para realizar um movimento quanto na segurança desses movimentos muitas vezes. E também para poder manter o espaço de prática da ginástica sempre organizado. Ele também vai ter uma necessidade de realizar uma avaliação de si próprio e do outro, porque ele vai precisar fazer uma autoavaliação quando ele estiver realizando os movimentos para saber onde ele está errando, onde ele pode melhorar, assim como ele também vai precisar fazer isso para ajudar os colegas dele quando estiverem realizando os movimentos, quando ele estiver realizando ajudas, ele vai ter ali que fazer uma análise crítica do movimento do colega, onde ele pode melhorar, onde ele acredita que ele esteja errando. E aí, nós passamos para os aparelhos oficiais, que são os aparelhos que nós vamos ver em competições. Eles são divididos em dois grupos, os aparelhos femininos e os aparelhos masculinos. Os aparelhos femininos são a mesa de salto, as paralelas assimétricas, a trave de equilíbrio e o solo com acompanhamento musical. Já os aparelhos masculinos, o solo sem acompanhamento musical, as argolas, barra fixa, cavalo com arções e paralelas simétricas. E então, alguns fundamentos que precisam ser trabalhados para uma boa prática da ginástica artística, eles podem ser divididos em 6 grupos principais, sendo que dentro desses 6 grupos principais existem variações e formas diferentes de fazer cada um deles. Nas aterrissagens vão ter diversos tipos de fazer as aterrissagens, os deslocamentos a mesma coisa, as posições estáticas têm diversas, as rotações, os saltos e os balanços. Todos esses vão ter variações, mas eles podem ser resumidos em 6 grandes grupos que vão ter várias variações dentro deles e várias formas de trabalhar cada um deles. E aí, para ajudar no trabalho desses fundamentos, nós temos os nossos aparelhos auxiliares, que são aparelhos que vão garantir não só a segurança da aprendizagem do aluno, mas também vão garantir que ele consiga realizar movimentos, porque alguns desses movimentos dos fundamentos eles são movimentos difíceis de serem realizados. E esses nossos aparelhos auxiliares vão ajudar para que ele consiga realizar primeiro com uma ajuda, depois ele vai melhorando, aprimorando, aprimorando, até que consiga realizar o movimento que deveria ser feito, que deve ser feito nas competições. Agora nós vamos falar um pouco sobre a importância de se ter essa aula de ginástica artística ou de qualquer outra modalidade que a gente for ministrar muito bem planejada. E aí nós vemos aqui para os 4 passos que eles são extremamente necessários quando você vai ministrar uma aula em qualquer lugar que seja, sobre qualquer conteúdo que seja. Esses 4 passos são importantes, eles não devem ser negligenciados, um não deve sobrepor o outro.
todos os 4 são extremamente importantes e devem ter essa importância quando você for planejar sua aula. E esses 4 passos são: o primeiro passo, que é o passo da sondagem, onde o professor vai ver o local onde ele vai realizar a aula, vai saber tudo sobre aquele local, sobre aquele ambiente, vai saber qual material que ele vai ter disponível, qual horário que ele vai realizar essa aula, quem são os alunos, quantos são esses alunos, qual o contexto que esses alunos estão inseridos, para depois passar para o segundo passo, que é o passo da elaboração, onde ele vai, já sabendo previamente tudo isso que eu comentei, ele vai planejar a aula dele, planejar as atividades e passa para o terceiro passo, que é o passo da execução, onde ele vai realmente aplicar essa aula nesses alunos. E passa para o quarto passo da avaliação. Na avaliação, o professor vai avaliar a aula dele, ver o que deu mais certo, o que não deu tão certo, o que deu mais certo do que as outras, e ele vai ali avaliar e vai melhorar as atividades dele para uma próxima aula ele já ter cercado esse erro que ele teve na primeira e só aprimorando e a aula sempre melhorar. E aí, destrinchando esses 4 passos que são realmente necessários para se planejar uma aula, nós temos aí esses 13 pontos, né, que devem estar presentes em qualquer plano de aula. Esses 4 passos aí, na prática, eles vão se mostrar como esses 13 pontos, que devem estar presentes, porque a falta de qualquer um desses pontos aqui, na verdade, se você esquecer de colocar a referência bibliográfica que você usou, você não está só esquecendo a referência bibliográfica, você está negligenciando mais algum desses 4 passos aqui. Se você deixar de colocar o nome da escola, o nome do professor, ou a descrição do conteúdo, qualquer um desses pontos que você deixar de colocar no seu plano de aula, você vai estar negligenciando não simplesmente um desses pontos, você vai estar negligenciando algum desses 4 passos que são extremamente necessários para se ter um bom planejamento. E por isso a importância de sempre ter todos esses dados presentes no nosso plano de aula, principalmente no ensino da ginástica artística. Porque no ensino de ginástica artística, se você não fizer uma boa sondagem e fizer uma elaboração de atividades que na sua sondagem você não viu que não era possível de serem realizadas pelo ambiente ou pelos alunos, você não vai conseguir realizar a sua aula do jeito que você planejou. Então a sua aula não foi bem planejada. Então, todos esses motivos do porquê devem ter todos esses pontos no nosso plano de aula, eles estão todos presentes no texto que está no artigo que está referenciado aqui na descrição. E lá tem uma explicação detalhada do porquê é importante cada um desses pontos estarem presentes. Isso aqui é só um resumo. E aí, caso tenha interesse em ler e ficar sabendo de forma mais específica o porquê da importância de cada um, é só entrar no texto e no ponto de discussão dos resultados tem lá todas essas informações. Isso era o que eu tinha para falar hoje, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E para poder acessar os textos que eu usei como base para fazer esse vídeo, é só acessar o link que está na descrição. Eles estão aí disponíveis. Muito obrigado e tchau.